Vamos retornando agora a parte 3. Não, na verdade eu acho que foi 4, porque a parte 1 ficou dividida em 2, certo? Então essa é a quarta parte. Eu quero finalizar com vocês aqui lendo algo muito interessante que tem na apostila, certo? Eu acredito que ficou bem, destrinchado quais são os nossos direitos, como nós obtemos essa autoridade e principalmente em como devemos ter posicionamento de fé diante do que Jesus nos colocou como herança, certo? Vamos lá. Por que ele precisou ser gerado? Porque se tornou como nós na cruz, separados de Deus pelo pecado e espiritualmente morto. Ou seja, na cruz, ele ficou com seu espírito morto, assim como éramos, ou como era o povo no Velho Testamento. Jesus se tornou aquilo que nós éramos, a fim de que nós nos tornássemos aquilo que ele é, para que nós chegássemos a ser considerados filhos, porque antes éramos servos. Jesus teve que se tornar servo para então nós sermos filhos. Ele desceu ao inferno no nosso lugar. Não foi por acaso que Jesus desceu ao inferno. Ele desceu para que eu e você não precisasse mais descer. Ele desceu, por quê? Porque era para lá que ia todos os que morriam no Velho Testamento, lembra? Lá no inferno havia uma divisão, ficavam os que serviram a Deus e aqueles que não serviam ficavam em outra parte. E havia um grande abismo no meio, desse lado o seio de Abraão e do outro o inferno. Ele recebeu o nome por doação. O nome de Jesus foi doado pelo Pai. Deus lhe deu o nome acima de todo nome. A oração de Paulo pela igreja. Deus deu a Jesus um nome acima de todo nome e o pôs como cabeça da igreja, visando o seu benefício. Jesus, nossa cabeça. Nós somos igreja, somos o corpo da igreja. Ele conquistou o nome. Como Jesus conquistou o nome? Por meio de uma vida de obediência, de uma vida justa. Quando Jesus conquistou a vitória sobre os principados, potestades e poderes satânicos, ele o conquistou. Ele conquistou o nome através da autoridade que ele tomou do diabo, certo? Ele foi ungido e venceu por causa do Espírito que estava sobre ele. O Espírito Santo de Deus estava sobre ele e por isso ele venceu. Por isso nós também temos a capacidade de vencer todas as circunstâncias e todas as armadilhas que o inimigo arma contra nossas vidas. Porém, a autoridade é nossa. Nós temos autoridade de expulsar demônios, seja ele qual for, do tamanho que for, do jeito que for, a autoridade é nossa para expulsar. Nós temos autoridade de abençoar nossos filhos, abençoar nosso casamento, abençoar nossa família, nossa cidade, nosso país, nossa nação. Temos autoridade de abençoar, temos autoridade de expulsar demônio, temos autoridade de quebrar maldições através de palavras malditas, ok? Através do nome de Jesus. A autoridade nos foi dada através do nome de Jesus, certo? Delegamos autoridades com o nome de Jesus. Não adianta dizer, demônio saia. Tem que ser no nome de Jesus. Ele nos deu esse direito, certo? Ele nos deu esse direito de exercermos através do nome dele, a autoridade dele, que veio para nós.
mas no nome dele. A igreja e a autoridade. O nome de Jesus, como eu disse, foi dado à igreja. Jesus nos deu uma procuração para usar em seu nome, isto é, o direito legal de usá-lo. O que recebeu a autoridade delegada é completamente identificado com quem lhe deu a autoridade, ou seja, Jesus me dá a autoridade e eu me torno ele, certo? A capacidade de fazer qualquer coisa no nome da outra pessoa depende do valor da pessoa cujo nome está sendo usado. Precisamos compreender quanto poder e autoridade o nome de Jesus representa e usamos isso em nossa vida. Como que eu sei? Qual a dimensão do poder do nome de Jesus? Eu só sei isso quando eu leio a palavra. Eu só sei aonde eu posso pisar e quais são os meus direitos, exatamente qual é a minha grande herança quando eu leio a palavra. Eu vou saber exatamente quando usar e como usar o nome de Jesus em relação à minha vida aqui na terra. Jesus transferiu a autoridade conquistada para os seus discípulos. Ele disse que os discípulos e que nós faríamos obras ainda maiores do que ele fez. Cristo é a cabeça da igreja. A cabeça não pode exercer qualquer autoridade se não for através do corpo. A autoridade do nome funciona para os que creem. Lembra no que eu disse? Através da fé. A autoridade, ela se manifesta na minha vida através da fé. O nome de Jesus foi concedido à igreja após a ressurreição. O propósito de Deus que usemos o seu nome, estamos autorizados a fazer obras maiores com esse nome. Exercendo autoridade sobre a nossa própria vida e confessando o nome de Jesus. Eu espero que essa aula possa fazer diferença na vida de vocês, como ela fez para mim, quando ela chegou na minha vida, quando eu descobri que eu tinha o direito, não só à salvação, mas que eu tinha o direito à cura, que o Senhor não me queria pobre, porque Ele já tinha se feito pobre para que eu fosse rica, que o Senhor me abençoou com toda sorte de bênção, que eu nasci para ser cabeça e não cauda, e principalmente o que mais me impactou quando eu cheguei na CPA, eu sempre digo isso nas minhas aulas, foi quando o apóstolo Celso disse que nós nascemos para reinar e que estamos sentados em regiões celestiais. Nossa, eu fiquei chocada a primeira vez que eu escutei isso. Achei muito forte e achei até que era uma heresia, porque eu vim de um modelo tradicional onde eu nunca tinha escutado algo parecido. Então, eu fui procurar, eu fui ler na palavra. Eu me lembro que ele falou o versículo, mas na hora eu não anotei. E lendo a palavra, lendo, um dia eu encontrei. Quando eu encontrei o versículo que dizia que nós nascemos para reinar, que estamos assentados, ainda em vida, que estamos assentados em regiões celestiais. Irmãos, vocês não têm noção da alegria que pulou dentro de mim. Da alegria, foi como se realmente naquele momento eu tivesse recebido uma herança tão grande que eu não sabia como contar aquele dinheiro se fosse transformado em dinheiro. Porque foi algo maravilhoso eu saber que, diferente do que eu pensava, que eu tinha nascido para sofrer, que eu tinha nascido para viver passando pelo estreito, passando pela dificuldade,
porque ser filho é difícil, porque ser crente é difícil. Foi isso que eu escutei durante a vida inteira. Nunca ninguém tinha me dito que, na verdade, eu nasci para reinar e que eu tenho o direito de reinar em vida e que basta eu ter atos de fé para que isso venha acontecer, venha realmente fazer parte da minha vida. E aí você pode me dizer assim, mas pastora, quer dizer que o cristão ele não pode passar por dificuldade? Não, não é isso que eu estou dizendo. Cristo disse que ele venceu as dificuldades e que nós também poderíamos vencer. E ele venceu porque ele tinha o Espírito Santo. Ele venceu porque ele cresceu em graça. E ele tinha essa graça dentro dele. E ele nos deu o Espírito Santo. E ele nos deu essa graça, que é um poder que está sobre nós e que nos faz passar e que nos faz vencer. E que mesmo que o mar esteja revolto, a tempestade esteja querendo nos engolir, quando nós permanecemos em fé, em graça, existe uma graça soberana sobre nós, que está aqui, a tsunami do meu lado, e eu simplesmente estou aqui, segurando a mão de Jesus e declarando o que a palavra diz. Declarando o que a palavra diz. E as circunstâncias não vão me tirar de estar sobre as águas. Embaixo de mim há uma grande tempestade, o mar está revolto, mas eu estou permanecendo firme sobre as águas, com atos de fé, de perseverança, declarando a palavra, orando em línguas. Eu vou cada vez mais ficando firme na presença do Senhor. Então, as circunstâncias não poderão me tirar de estar assentado em regiões celestiais. As circunstâncias não poderão me tirar o direito de reinar. Mesmo que tudo esteja desmoronando, eu continuo reinando, porque eu sou filha e eu fui feita para reinar. Que Deus abençoe cada um de vocês, que a graça do Senhor os acompanhe e que esse poder possa estar sendo manifestado na vida de vocês todos os dias. Orem em línguas, permaneçam firmes, em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um, cada dia mais e mais. Qualquer dúvida, podem falar comigo no meu privado. Fiquem com Deus.